Olá, vamos dar início então à parte 3 da nossa aula de verbos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o uso dos tempos verbais. É simplesmente uma das partes mais cobradas. Ah, mas tudo você fala que é muito cobrado. Como assim? Estou falando sério, hein? O uso dos tempos verbais é uma das partes mais cobradas do conteúdo, que é o mais cobrado de todos os tempos. Simplesmente verbos, tá? Uma classe de palavras aí, né, que realmente sempre deu muito o que falar, tá bom? Mas eu quero que você pegue aí sua lapiseira, deixa aí do ladinho, ou caneta, pega o caderninho de anotação, deixa aí do lado, para anotar aquela sacada, para anotar aquela dúvida, tá? Para não deixar nada passar, para a gente resolver isso aí depois no ao vivo. Combinado? Então segue aqui comigo que nós vamos seguir bonito. Combinado? Vamos lá. Olha só, vou dividir com vocês aqui então o nosso resuminho, né? Então vamos lá, vamos falar de verbos, parte 3 da nossa aula de verbos, tá aí para você. Vamos começar então. Olha só, é o seguinte, inicialmente eu quero mostrar para você, eu quero que você tenha uma visão geral, tá? Do conteúdo verbo sobre a ótica dos tempos verbais, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então vou pegar uma canetinha aqui, rapidamente, só para eu poder escrever um pouquinho aqui com você. Então olha só, vamos lá, fazendo um esquema, verbo é a classe de palavras que a gente está estudando, tá? O verbo, ele possui 3 modos verbais. Quais são os modos verbais? Eu tenho o primeiro, que é o indicativo, o segundo, que é o subjuntivo, e o terceiro, que é o imperativo, tá? Nós vimos que o modo indicativo, ele possui 6 tempos verbais, né? Ele tem um presente, tá? Ele tem apenas um tempo presente, mas ele tem 3 passados, que é o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Futuro, ele tem 2, é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, tudo isso somado aqui, ó, nós vamos ter o que nós chamamos de tempos verbais do modo indicativo, ok? Quando falamos do modo subjuntivo, nós temos 3 tempos verbais apenas, tá? Nós temos o presente, o pretérito é só o imperfeito e nós temos o futuro, ok? O imperativo, nós temos apenas as formas de imperativo, afirmativo e negativo, lembrando que não se conjuga imperativo na primeira pessoa, ok? Então vamos lembrar, o modo indicativo normalmente eu uso quando eu quero dar uma ideia de que as coisas, né, realmente eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, não há dúvida sobre aquilo que eu estou falando, eu uso o modo indicativo. Então, esses tempos verbais, eles vão caminhar, por mais que eles vão trazer sentidos, semânticas diferentes, e é isso que está caindo, né? O básico aí é que eles estão dentro de um modo verbal que trabalha a ideia de certeza, tá? De fatos reais, verdades universais, enfim. O modo subjuntivo é o contrário, nós trabalhamos com a hipótese, a possibilidade, a dúvida. E o modo imperativo, normalmente, nós trabalhamos a ideia de ordem, né? A ideia de ordem ou a ideia de proibição, que também é um tipo de ordem, ok? Então, agora nós vamos falar sobre cada um. Eu vou falar um pouquinho sobre o presente, como que usa o presente, como que ele é aplicado, pretérito perfeito, como que é aplicado, imperfeito, como que é aplicado detalhadamente. Porém, sob a ótica do sentido, ok? Então, vamos lá. Olha só. Modo indicativo. Nós já sabemos, né? Acabamos de revisar. É o modo da certeza. E antes de começar a falar da semântica dele, eu quero só passar para você um método prático aqui, tá? Que funciona muito. Isso aqui é um negócio para você memorizar, tá? Que é realmente um macetão sobre modo indicativo. Olha só. O modo indicativo, esse macete vale para verbos regulares, tá? Que estão conjugados na primeira pessoa do singular. Então, você vai perceber o seguinte: quando o seu verbo está terminado em ó, eu amo, eu bebo, eu parto, ele está no presente do indicativo. Então, isso você tem que saber de qual. Tá? O pretérito perfeito, a terminação dele ou é a terminação "ei" ou é a terminação "i". Se o seu verbo for cantar, que é de primeira conjugação, eu cantei. Se o seu verbo for de segunda ou terceira, beber, por exemplo, eu bebi. Sair, eu saí. Tá vendo? Então, eu vou memorizar. Presente termina em "ó". Pretérito perfeito termina em "ei" ou termina em "i". Ok? Agora eu vou para os outros pretéritos, né? Pretérito imperfeito termina em "vá" ou "ia". Vá, se for de primeira conjugação, e ia as demais conjugações. Então, cantar, eu cantava. Beber, eu bebia. Sair, eu saía. Ok? Quarta situação, pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito, eu vou usar urá para todo mundo. Amara, bebera e partira. Futuro do presente, eu vou usar urei para todo mundo. Amarei, beberei e partirei. Futuro do pretérito, eu vou usar uria para todo mundo, tá? Amaria, beberia e partiria. Combinado? Então, isso é uma coisa que realmente eu tenho que saber, ok? Dentro do modo indicativo, você acabou de ver. Você tem aqui no indicativo, ó, 6 tempos verbais, tá? Eu vou apagar com a minha borrachinha aqui, só porque eu quero mostrar uma coisa para você. Olha só, quando você olha para um negócio desse aqui, ó, quando você já memorizou, tá? Você já fez aquele trabalhinho lá
que eu falei com você que você vai ter que fazer, de memorizar essas terminações, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai olhar para o indicativo e vai falar assim, ó, presente, terminação, ó, pretérito perfeito, ei ou i, pretérito imperfeito, vá ou ia, mais que perfeito, rá, futuro do presente, irei, futuro do pretérito, iria. Você vai saber isso de cor, ok? Também temos o macete para o subjuntivo, mas lá na frente eu falo com você, ok? Porque agora sim nós vamos focar na questão da semântica, o uso do tempo verbal do modo indicativo. Então, não quero falar nada subjuntivo, nada de imperativo, vou falar do uso dos tempos verbais, presente, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, nos futuros, mas do modo indicativo. Como é que a gente usa isso na prática, tá? Olha só, primeiramente, caiu uma frase lá para você, né? Aí essa frase que apareceu, ela tá assim. A frase que apareceu, ela tá assim para você. Eu ministro uma aula. Repara uma coisa, ó, esse verbo, ele está terminado em ó. Então, eu já sei que esse verbo está no presente do modo indicativo. A gente acabou de estudar isso aí, não é verdade? Ok. Qual é a ideia que esse verbo passa? Isso tem caído. Qual é a ideia que ele passa? Quando eu falo eu ministro uma aula, é uma ação que está acontecendo no momento da fala, tá? Então, o presente, ele realmente, ele relata fatos que acontecem no momento da fala. Só que não apenas ações que acontecem no momento da fala. O presente relata vários tipos de processos, vários tipos de ações, fatos, tá? Diferenciados, e é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. As múltiplas aplicações dos tempos verbais, que é isso que está caindo, tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, daqui a pouco ela volta, eu volto, tu voltas, ele volta ou ela volta. Você está vendo, então, que se fosse para conjugar na forma eu, ó, se fosse a forma eu aqui, ó, seria eu volto. Quer dizer que isso aqui realmente é presente no modo indicativo, tá? Embarco no próximo voo, embarco, terminou em ó, é presente do modo indicativo. Então, repara que quando eu falo daqui a pouco ela volta, eu não estou indicando um fato que se passa no momento da fala. Na verdade, estou indicando futuro. Só que esse futuro é um futuro tão próximo que eu vou usar realmente o verbo no presente. Lá, isso pode? Pode utilizar corretamente. Embarco no próximo voo. Veja que eu estou me referindo a uma coisa que ainda vai acontecer, tá? Mas eu estou usando o verbo no presente e não tem problema nenhum. Claro, eu poderia falar daqui a pouco ela voltará ou embarcarei no próximo voo? Com certeza, que é o verbo no futuro do presente, tá? Não tem problema, você também poderia usar, ok? Porém, você utilizar hoje o presente para indicar um futuro, desde que esse futuro seja muito próximo, é absolutamente aceito pela gramática tradicional. Outra aplicação do presente é para indicar verdades, tá? Então, quando você fala os homens são mortais, né? Isso não é algo que se passa no momento da fala, não é um futuro próximo, é uma verdade. Então, se é uma verdade, eu uso o verbo no presente também, tá tudo certo, ok? Essa última, na verdade, essa outra situação que eu vou colocar para você aqui, que é a do presente histórico, eu quero que você realmente faça um asterisco aí, que isso aqui tá na moda, tá? Tá na modinha cobrar isso aqui do aluno. Lara, que modinha é essa? Me explique isso aí. Olha só, a questão é a seguinte, eu falo assim com você, no dia 17 de dezembro de 1989, gente, isso é passado. 17 de dezembro de 1989 é passado. O povo brasileiro elege. Eu elejo, tu eleges, ele elege. Esse verbo está no presente do modo indicativo, diretamente o presidente da República. Mas como assim? Como é que eu estou me referindo a um passado, lá em 1989, eu uso o verbo no presente? Isso é correto, isso é amplamente utilizado pelos professores de história, pelos professores de sociologia, professores de filosofia, que lidam muito com ideias no passado, tá? Muito utilizado também na literatura e não tem problema nenhum. Por quê? Porque, na verdade, o meu objetivo é aproximar essas ideias do leitor. Tá? O leitor que vai ler isso aí, ele vai continuar entendendo que essa ideia está lá no passado, tá? Você usa o verbo no presente simplesmente com o objetivo de tornar isso um pouco mais próximo, trazer um pouco mais para a realidade de quem está lendo. Combinado? Tá na modinha, anotou aí, né? Beleza! Olha a Mafaldinha que apareceu, olha lá. A vida começa todos os dias. Eu, se fosse a forma eu, seria eu começo. Tu começas, ele começa. Então, nós temos aqui o verbo realmente no presente do modo indicativo. Quando eu falo a vida começa todos os dias, né? E ela dando olá lá para a florzinha, coisa mais querida, na verdade, eu não estou eu estou identificando uma ação que se passa no momento da fala, tá? Não é algo que vai acontecer no futuro próximo. Isso aqui é uma verdade. A vida começa todos os dias. É uma verdade. Então, você está usando o verbo no presente para indicar uma verdade universal. Tem caído desse jeito que eu estou colocando para você. Tá bom?
Beleza. Agora vamos lá. Uma outra aplicação do presente é você utilizar o presente com ideia de imperativo, isso mesmo, tá? É uma forma que, na verdade, nós temos de uma forma delicada, uma forma até familiar de pedir alguém para fazer alguma coisa, tá? Ou mesmo ordenar mesmo, tá? Que alguém faça alguma coisa, mas de uma maneira um pouco mais delicada. Esse presente com valor de imperativo, ele é muito empregado pelas pessoas que são educadas, tá? Então, ó, agora você se comporta direitinho, ok? É para comportar. O verbo está no presente, mas a ideia é de ordem, tá? Agora você se comporta direitinho, ok? Então, assim, é para fazer daquela maneira, tá? Depois você resolve essa questão por mim. Depois você resolve essa questão por mim, tá? A maneira como eu coloco esse resolve, eu resolvo, tu resolves, ele resolve. Se a primeira forma começou com o é presente no modo indicativo, né? Então eu já sei que isso aqui é realmente uma ordem também. Depois você resolve essa questão por mim, quer dizer, é para resolver. Existe um tom de ordem atrás, mas eu usei o verbo no imperativo, fica muito mais delicado, mais familiar, tá? E as pessoas tendem a obedecer um pouco mais. Combinado? Legal. Modo indicativo ainda, agora nós vamos falar dos passados, tá? Dos passados. Modo indicativo, pretérito, dois tipos de pretérito. Na verdade, nós temos três. Nós temos o pretérito que é perfeito, nós temos o pretérito que é imperfeito e nós temos o pretérito que é mais que perfeito. Como o pretérito que é mais que perfeito, ele, na verdade, é um caso totalmente atípico, totalmente especial, ele é uma comparação com o pretérito perfeito, a gente coloca dessa maneira, tá? Mas, quando chegar lá na frente, a gente vai ter, sim, a visão do pretérito mais que perfeito também, tá? Mas eu quero agora foco no perfeito e no imperfeito. Por quê, Lara? Porque o pretérito perfeito, ele tende a ser o contrário do imperfeito, não é isso, professora? Olha, teoricamente, sim, mas na prática, não necessariamente. Tá? Então é por isso que eu vou focar no perfeito e no imperfeito e só depois a gente aborda o mais que perfeito. Olha só, pretérito perfeito do modo indicativo. O que ele faz? Ele indica uma ação totalmente concluída no passado. Então isso acabou. Joguei bola ontem. Joguei. Lembra que o pretérito perfeito termina em e ou em i? Então, eu joguei. Acabou, está totalmente concluído, tá? Meu mundo é muito bom. Esse aqui está no presente. Acabou o shampoo. Nossa, shampoo com acento doeu, hein? Acabou o shampoo. Eu acabei, tu acabaste, ele acabou, acabou, é pretérito perfeito, totalmente concluído. Então eu usei, eu uso, tu usas, ele usa, nós usamos, tá vendo que não é presente? Agora eu usei, tá vendo? Tu usaste, ele usou, eu usei, também é pretérito perfeito. Então eu usei o lustra-móveis. Olha como é que ele ficou. Felizmente, John não está no meu mundo, né? Então está o verbo no presente de novo. Quer dizer, quando ele fala acabou o shampoo e usei o lustra-móveis, ele está dizendo duas ações que são totalmente concluídas no passado. Esse é um pretérito chamado de perfeito. Acabou no passado. Beleza. Só que nós temos como, tá? Utilizar o pretérito que é imperfeito. Como assim, Lara? Olha só, você viu aqui o pretérito que é perfeito, né? E nós temos o pretérito que é imperfeito no modo indicativo. Como é que ele funciona? O pretérito, quando ele é imperfeito, ele, na verdade, pode trazer algumas ideias diferentes. A primeira delas, ele pode trazer uma ideia de habitualidade. Exemplo, ele sempre me visitava aos domingos. Então, dá a ideia de frequência, de habitualidade, tá? Então, verbos terminados em vá ou ia, que são as terminações do imperfeito, eles podem trazer essa ideia, mas não apenas. Se eu disser para você assim, ó, nós fechávamos a porta quando eles chegaram, dá a impressão de que eu estava fechando e eles chegaram e me interromperam. Aí já dá uma ideia de que é um passado não concluído, tá? Eu estava fechando a porta, eu teria fechado a porta se eles não tivessem chegado, mas a ação foi interrompida, então ele não é um passado totalmente concluído, tá vendo? Eu também tenho essa ideia, tá vendo que não é mais ação frequente, não tem nada a ver com continuidade, é uma ação interrompida, tá? Outra situação, olha só, eu era assim, e já ouvia dizer que o país estava em crise. Ó, eu ouvia, estava em crise, né? Agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Ou seja, num primeiro momento, ela usa verbos no pretérito imperfeito, né? Realmente, para dar que ideia, nós vamos avaliar todas e depois a gente volta aqui para falar que ideia é essa.
tá? Porque é isso que cai. Qual era a ideia que ela queria trazer com esses pretéritos imperfeitos? Ah, eu era assim, eu já ouvia dizer que o país estava em crise, né? Agora eu sou assim e continuo ouvindo isso, isso e isso, tá bom? Mas vamos lá. Olha só, pretérito imperfeito, tá? Eu ainda tenho uma outra aplicação para ele. Quando você se transporta mentalmente com o passado, e aí você fala do que então era presente, né? Também você usa o pretérito imperfeito. Isso é muito comum. Exemplo, eu admirava a paisagem, a vida passava devagar, quase nada se movia. Uma pessoa aparecia aqui, um cão latia ali, mas no geral tudo era quieto. Todos esses verbos aqui, ó, admirava, passava, movia, latia, aparecia, era, todos esses verbos, tá? Esse aqui é também pretérito imperfeito, mas é forma irregular. O que acontece? Todos eles, né? Você está vendo que é um transporte mental para o passado, como se eu estivesse comentando alguma coisa lá do passado, né? Mas comentando do passado, daquilo que era presente para mim naquela época lá, tá? Então é muito comum que você use o pretérito imperfeito para você fazer esse tipo de situação aí, tá? Uma outra situação que a gente usa é para indicar cortesia. Nós usamos o pretérito imperfeito para indicar cortesia, tá? E isso é muito comum que a gente faça no lugar do presente. Ao invés de virar e falar assim, quero pedir uma coisa a você. Então, vai falar, quer? Fica querendo, né? Quer? Fica querendo. Então, assim, quero pedir uma coisa para você, tá? Realmente é um pouco mais exagerado do que quando você fala assim, queria pedir uma gentileza, né? Quando você usa o queria, que você está usando esse verbo aqui, ó, o verbo querer no pretérito imperfeito, você consegue trazer essa ideia de cortesia. Tá? Então, eu queria pedir-lhe uma gentileza. A palavra gentileza também ajuda, tá? Então, usar o pretérito imperfeito no lugar do presente para trazer essa ideia de cortesia, hoje também a gente faz esse uso, tá bom? Antes de pretérito mais que perfeito, eu vou voltar aqui na Mafaldinha, só para a gente ver o que aconteceu com ela. Ó, a gente usa o pretérito imperfeito para uma ação habitual, para uma ação que estava em andamento e que foi interrompida, tá vendo? E também para indicar transporte mental, né? Dando ideia de algo que estava, na verdade, quando eu penso aquilo é presente, ou para a ideia de cortesia, e aí você me diz. Quando ela fala eu era assim, já ouvia dizer que o país estava em crise, né? Realmente, quando você coloca assim, ouvia dizer e estava em crise, parece que aquilo iria ser uma ação interrompida, que aquilo iria se interromper. Aí ela fala, hoje, agora eu sou assim, eu continuo a ouvir dizer que o país está em crise, ou seja, não foi interrompido. Né? Esse passado não foi interrompido, ele continuou, né? Ele na verdade, está trazendo uma ideia de continuidade aí, né? Ele continuou a estar em crise, tá? Mas realmente ela trabalha, ela brinca, né? Na verdade, o Quino aqui, ele brinca com a ideia de que o pretérito imperfeito é realmente aquele passado que vai trabalhar com ação interrompida. Teoricamente, teria que ter acabado a crise, né, e tudo mais. Mas, como ele vê que essa crise não acabou ainda, então ele vai e usa o presente para dizer que hoje nada mudou. Tá bom? Era a segunda aplicação do pretérito imperfeito lá. Legal, legal. Chegamos então a ele. Olha lá, pretérito mais que perfeito. Vocês estão vendo que aqui eu começo em um, né? Eu começo em um de novo. Lá eu vim na sequência. Eu vi 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu estava falando de dois pretéritos que têm muitas características que às vezes as pessoas confundem, que é o perfeito e o imperfeito, tá? Aqui não. Aqui é o pretérito mais que perfeito. Então, estou começando uma outra situação de pretérito. Nós trabalhamos no mais que perfeito exatamente quando nós estamos no esquema de comparação de dois passados. Olha só, quando fez a lição dele, ou seja, quando ele fez a lição, eu já fizera a minha. Tá vendo? Então, são dois verbos, e são dois verbos no passado. Esse primeiro verbo, eu vou chamar de verbo A. Esse segundo verbo, eu vou chamar de verbo B. Mas olha só, quem aconteceu primeiro? Quando ele fez a lição dele, eu já fizera a minha lição. Repara que este verbo aqui, ó, ele apareceu depois, mas ele traz uma ação que aconteceu antes da ação que foi primeiramente citada na frase, tá? Ou seja, eu cito a ação depois, que é eu fizera a minha lição de casa, tá? Ela foi citada no segundo momento, mas ela traz uma ideia de um processo que aconteceu antes da primeira ação que foi citada, ok? É isso que é o pretérito mais que perfeito. Esse passado, que termina em "da", ele é um passado mais antigo do que o primeiro passado que foi citado,
tá? Então, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Eu tenho aqui um pretérito, ó, perfeito do modo indicativo, tá? Isso aqui é pretérito perfeito, conjugação de um verbo irregular, ok? E aqui eu tenho um verbo que também é irregular, mas eu tenho esse verbo com a terminação "a", ok? Aqui, e essa ação, ela realmente é anterior à primeira. Então, olha só, indica uma ação ocorrida no passado, é essa ação aqui, anterior a outra ação também passada. Gente, eu não sei mais quantas questões, assim, de cabeça, quantas questões que eu já vi em prova de concurso, em prova de, tá, de vestibular, de tudo quanto há, sobre isso. Isso aí cai, tá? É uma ação, o que é o mais que perfeito? O que é eu fizera a minha lição? Ele traduz uma ação anterior a outra ação que também está no passado. Tá vendo? Então, eu tenho dois passados. Um passado ele fez a lição e o outro passado eu fizer a lição. O passado que tem urá é o passado mais antigo, tá? Ou seja, foi aquele que primeiro aconteceu. É simplesmente isso que é o mais que perfeito. Tá bom? Agora sim, nós vamos para o futuro, dois tipos de futuro, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? E nós vamos então desvendar o que acontece dentro desses futuros aqui, né? Tanta gente contesta lá, mas futuro do presente? Como assim? Né? Olha só, o futuro do presente, na verdade, é um tempo verbal que, quando você pega o verbo e flexiona no futuro do presente, você tem uma ação que vai ocorrer num tempo futuro, no vindouro, em relação ao momento atual, tá? Mas por que ele se chama futuro do presente? É porque é uma ação que normalmente ela é tida como certa. Então eu falo assim, eu irei à praia amanhã. Para mim, aquilo é uma verdade. Para mim, aquilo é uma certeza. Ações que são tidas como certas por você, você usa o futuro do presente. Professora, eu passarei no processo seletivo neste ano. Então, aquilo para você é futuro, mas é algo que você já trata como realidade. Então, nós usamos o futuro do presente para trazer isso aí, tá? Ele também pode ser usado com tom de imperativo. Tom de imperativo, tom enfático, que é quando você fala assim, não furtarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher da lei, sabe os 10 mandamentos lá? Então, o tal de não furtarás, ó, é um verbo que está realmente no futuro do presente, é tido como certo. Eu não furtarei, ó, a terminação irei. Tu não furtarás, ele não furtará. Tá? Lembrando que o macete sempre joga a primeira pessoa. Então, realmente indicando uma ação com um tom imperativo. O primeiro futuro do presente trouxe a ideia de uma ação que vai, eu tenho certeza de que ela vai acontecer, e o segundo, esse tom imperativo aí, tá certo? Eu tive que trazer para vocês esse caso aqui, que é o seguinte, o sertão vai virar mar, transposição, né? E aí você tem toda essa crítica aí a essa questão da transposição do Rio São Francisco, né? Você está vendo um sertanejo aí, o sertanejo realmente, né, acabou, você está vendo o gado morto, você está vendo a terra seca. Então essa transposição, ela não deu certo, né? E aí um trechinho da música, o sertão vai virar mar, tá no coração, a certeza de que um dia o mar também vire sertão. Então, quando ele coloca o sertão vai virar mar, essa expressão vai virar, né? Ela poderia ter sido substituída por um verbo no futuro do presente, que é o verbo virará. O sertão virará. Mas olha como é que ia ficar ruim. O sertão virará mar, tá vendo? Então, muitas vezes, por uma questão fonética, nós fazemos adaptações na língua falada e elas acabam indo para a língua escrita, tá? Ou seja, o sertão vai virar foi usado com valor. O vai é um verbo que está no presente, virar é um verbo que está no infinitivo, só que ele foi usado com o sentido de futuro do presente. Ele foi usado para indicar uma ação tida como certa. Aquilo vai acontecer, o sertão vai virar mar. Ok? Então, isso também é uma coisa que é frequente, tá? Vamos falar um pouquinho agora do futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito aqui, coitado, o pessoal fala muito mal dele, tá? Porque nós estamos dentro do modo indicativo. E o modo indicativo, com o modo indicativo, normalmente a gente trabalha a ideia, né, de que dentro do modo indicativo, a gente trabalha a ideia de que as coisas estão certas, né? São tidas como certas, como verdades universais, enfim. E o futuro do pretérito, ele traz algumas situações diferentes. Olha só, ele pode indicar uma ação que ocorreria. Essa ação ocorreria, mas desde que uma condição tivesse ocorrido. Quer dizer que essa ação não ocorreu. O futuro do pretérito, ele normalmente nomeia ações que não ocorreram. Eu iria à praia, se estivesse em férias, quer dizer que eu não fui, tá? Quem falou esse negócio de eu iria à praia aqui, ó, não foi à praia.
Quer dizer, essa ação poderia ter acontecido, desde que outra condição tivesse sido atendida, ou seja, eu precisaria estar em férias para que eu fosse à praia. Então, a condição, ela tinha que ter sido atendida, tá vendo? Para que a ação realmente pudesse acontecer, ok? Então, é uma ação que não ocorreu. O mais comum do futuro do pretérito são ações que não ocorrem, tá? Uma outra coisa é que nós podemos usar o futuro do pretérito passando uma certa ideia de incerteza, de dúvida em relação ao fato passado, né? Então, quando você fala assim, olha, eu não sei ao certo, mas para mim ela teria 20 anos, seus 20 anos ali, quando ela sumiu, tá? Ela teria seus 20 e poucos anos quando sumiu. Então, esse teria, tá vendo? Ele está sendo usado exatamente para trazer uma ideia de dúvida, de incerteza, tá? E é isso que muita gente acaba questionando, né? Porque está dentro do modo indicativo, tá? Mas nós criamos essas construções, né? Então, acaba que a gramática tem que falar amém, tá bom? Beleza, agora nós vamos para o modo subjuntivo. Agora sim, nós vamos trabalhar com a ideia de dúvida, possibilidade, tá? Macetão, método prático do modo subjuntivo, né? Qual que é o nosso macete? O modo subjuntivo tem apenas 3 tempos. Quais são eles? Ele tem, então, o presente, que obriga a conjugação com a partícula que. Ele tem o pretérito imperfeito, que obriga a conjugação com a partícula se. E ele tem o futuro, que obriga a conjugação usando a partícula quando ou a partícula se. Ok? Aqui é muito tranquilo, tá? O macete é o seguinte, presente do modo subjuntivo é como assim, Lara? Ó, se o seu verbo for terminado em A, ele passa a terminar em E. Então, entendi. É idiota, mas é ótimo para ajudar a lembrar. Olha só, eu tenho aqui o verbo cantar, né? Então, que eu cante, tá vendo? O verbo terminado em AR passa a terminar em E. Não esquece de colocar a partícula que, obrigatória. Beber, beber termina em E. Então, que eu beba, ele vai terminar em A. Se for partir, que eu parta, vai terminar em A também. Então, esse macete aqui, mega, ultra, hiper, ajuda você, tá? Pretérito imperfeito, super fácil. Conjuga-se com a partícula se e termina em SSE. Então, se eu cantasse, se eu bebesse, se eu pudesse, se eu fosse, se eu merecesse. Tudo com si e com SSE, tá bom? Para todo mundo. E o futuro conjuga-se com quando ou se e todo mundo terminando em R. Então, quando eu cantar, se eu cantar, quando eu beber, se eu beber, quando eu partir, se eu partir. Tá? Eu preciso nem te falar que você tem que memorizar isso aqui, né? Nem te falar. Por quê? Porque o que cai hoje é muito mais o que eu estava passando para você agora há pouco, que é a análise do tempo verbal, o sentido. Só que para você perceber em qual tempo ele está, isso aqui vai te ajudar. Percebe? Isso aqui é que vai ajudar você a perceber o tempo para depois você deitar aquela análise semântica sobre o uso do tempo verbal. Combinado? Vamos lá, então. Olha só, presente do modo subjuntivo. Para que eu uso, Lara? Se o subjuntivo da ideia de dúvida, o que o presente do subjuntivo faz? Normalmente ele indica um processo hipotético, muitas vezes ligado à ideia de desejo, a uma suposição. Quando você fala assim, talvez eu faça um curso de idiomas esse ano. Talvez eu faça. Tá vendo que o talvez aqui tá fazendo o papel do que, né? Que a gente conjugou lá. Que eu faço, que tu faças. Então, talvez eu faça um curso de idiomas neste ano, tá? Mas eu não deixei de colocar para você, não. Normalmente, o futuro, o modo presente subjuntivo, ele vem com a partícula que, tá? Em várias construções que eu vou te mostrar. É o convém que eu faça um curso de idiomas. É necessário que eu faça? É possível que eu faça? Tomara que eu faça, talvez eu faça. Então, realmente, essas expressões com o que, elas são as que mais comumente vão acontecer diante dos verbos no presente do modo subjuntivo, para dar essa ideia de hipótese, tá vendo? Talvez eu faça, né? Eu espero que eu faça, é possível que eu faça. Dá uma ideia de hipótese, de possibilidade, tá? Mas também parece que é um desejo, né? É uma suposição misturada com desejo ali. É isso que é presente do subjuntivo. O modo subjuntivo só tem o pretérito imperfeito no tempo simples, tá? Tempo composto é outra coisa. No tempo simples, ele só tem o pretérito imperfeito. Primeiramente, eu vou usar esse pretérito imperfeito para dar a ideia de que? Para indicar processos que têm limites muito imprecisos. Os limites são imprecisos, tá? E são anteriores ao momento da minha fala, porque eles são passados. Então, quando eu falo assim, ó, fizesse sol ou chovesse, não dispensava um passeio no parque. Quer dizer, ó, de qualquer maneira,
fizesse sol ou chovesse, não dispensava um passeio no parque. Você tá vendo que não é fazer sol ou chover, é meio que uma comparação, não é um processo limítrofe claro, né? De 10 da manhã às 15 da tarde, se isso não acontecer, eu deixei o parque hoje, por exemplo. Não, são limites meio que imprecisos, né? Ó, fizesse chuva, fizesse sol, chovesse ou fizesse sol, não dispensava um passeio no parque, tá? Esse tipo de situação a gente usa o pretérito imperfeito. Mas o que mais a gente usa é esse número 2 aqui, ó, para indicar processo que poderia ter ocorrido diante de uma certa condição. Então, quando eu falo assim, ó, se ele pensasse no futuro, ele estudaria mais, tá? Se pensasse. Então, o que mais vai acontecer é realmente precedido da partícula se, dando essa ideia de condição, tá? Se pensasse no futuro, estudaria mais. Então, indica um processo que poderia ter acontecido, né? Qual que é o processo que poderia ter acontecido? Mediante certa condição. Na verdade, é o estudaria. O estudaria é o processo que poderia ter acontecido, tá? Ele é o processo que poderia ter acontecido, é o verbo no futuro do pretérito, a gente estudou agora há pouco, tá? Do modo indicativo, poderia ter acontecido, mas não aconteceu, ok? E aqui a condição para que você estudasse mais era realmente você pensar no futuro. Esse é um dos casos mais usados, tá? Mas eu ainda posso usar o pretérito imperfeito subjuntivo para dar uma ideia de concessão, que é quando você fala assim, embora se esforçasse, não conseguiria a simpatia dos colegas. Então, embora se esforçasse, não conseguiria. Tá vendo? Ó, de novo, ó, é uma ação que até poderia acontecer, né? Poderia acontecer, mas depende realmente de uma outra situação anterior, que no caso aqui é uma concessão. Então, realmente, isso aí é algo que não ocorreu, tá? Ou seja, o pretérito imperfeito subjuntivo ele pode ser usado para realmente, para dar uma ideia ali de limites imprecisos, para indicar esse processo, a condição, né, diante de um processo que poderia ter acontecido, tá? E para indicar uma circunstância de concessão, ok? O futuro do subjuntivo é um negócio que, assim, você está na dúvida da dúvida da dúvida quando você usa, tá? Ele realmente indica um acontecimento possível no futuro. É um acontecimento possível no futuro. Então, quando ele chegar, você já tem dúvida. Você já não sabe se ele vai chegar. Quando ele chegar, iniciaremos a reunião. Né? Eu vou indicar um acontecimento, mas esse acontecimento é possível que ele aconteça no futuro, tá? Eu não sei se ele vai acontecer, mas eu acredito que vá. Porém, é um acontecimento possível no futuro, tá? Eu não tenho certeza de nada. Senão eu falaria assim, ó, chegará, né? Não. Quando ele chegar, eu inclusive poderia colocar um se. Se ele chegar, iniciaremos a reunião. Porque o se também conjuga futuro do subjuntivo, tá certo? Ele também é usado em frases que dão ideia de possibilidade, ideias de desejo. Por exemplo, se ele vier à loja, levará as encomendas. Realmente, se ele vier às lojas, se ele vier à loja, levará as encomendas, né? Aí você fala assim, como assim, Lara? Olha só, na verdade, o que tem que importar para você aqui é que realmente ele está colocando isso aqui como uma possibilidade, né? Se vier, levará. Tá? Então, essas encomendas que ele tanto quer aqui, né, dependem realmente de um acontecimento possível no futuro, que é ele vir à loja. Combinado? Agora nós vamos para o imperativo. Tá vendo como é que é tranquilo? Tranquilo, você só tem que parar e estudar isso aí, tá? Modo imperativo. O que é que eu tenho que saber do imperativo? Olha, primeiramente, você tem que saber que o imperativo, ele tem, na verdade, eu vou mudar a cor aqui, agora eu vou precisar, ó, ele tem, na verdade, duas formações. Meu imperativo, ele pode ser imperativo afirmativo e meu imperativo pode ser imperativo negativo. Como o imperativo ele é usado para dar ideia de ordem, desejo, pedido, conselho, não faz sentido conjugar na primeira pessoa. Então, não se conjuga na primeira pessoa do singular, na forma eu, nem imperativo afirmativo, que é uma ordem, nem o negativo, que é uma proibição. A proibição é uma ordem contrária, tá? Para formar esse imperativo aqui, ó, é isso que eu quero que você entenda. Para formar isso aqui, ó, e para formar esse imperativo negativo aqui, ó, para formar isso, eu sou obrigada a primeiro conjugar o meu verbo em outros tempos verbais. É isso mesmo, eu sou obrigada. Para formar o imperativo afirmativo, primeiro eu tenho que conjugar o verbo no presente do modo indicativo, depois conjugar o verbo no presente do modo subjuntivo, aí eu vou somar esses dois e aí meu imperativo afirmativo vai nascer.
tá? Lembrando que eu vou conjugar o verbo no presente indicativo, tá? Mas a única coisa que eu quero do presente indicativo é a forma tu. Só a forma tu que vai passar para lá. E também a forma vós. Só a forma vós que vai passar para lá. O resto do presente eu não quero nem saber. Então, ó, eu digo, tu dizes, menos o S, passou para lá, dize tu. Ele diz, nós dizemos, vós dizeis, menos o S, passa para lá, dizei vós. E eles dizem que eu também não quero saber. Não quero saber desse, não me interessa, não me interessa e não me interessa. As únicas formas que me interessam no presente do indicativo são as segundas pessoas. A segunda do singular e a segunda do plural. Menos a letra S. Porque quando você tira o S, ele vem para o imperativo muito mais forte. Tá? Legal. Então, eu já tenho quem? Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu colocar aqui de outra forma, senão depois eu não vou conseguir. Olha só, vamos lá. Eu já tenho essa forma que é a segunda pessoa do singular e tenho dizer e vós, que é a segunda pessoa do plural. Aí, eu conjugo o presente do subjuntivo. A gente acabou de ver que o presente do subjuntivo, olha aqui, ó, ele conjuga-se usando a partícula que, né? E se ele for terminado em A, ele passa a terminar em E. Se ele for terminado em E, ele passa a terminar em A. Então, o verbo é dizer, ele vai terminar em E. Em A, né? É, é. Se o verbo é terminado em E, dizer, ele vai terminar em A. Então, que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Você preencheu tudo, tá? Primeiro, pode cortar essa primeira pessoa que eu não quero para nada. Essa segunda pessoa também, eu não quero para nada, porque eu já tenho aqui. Essa terceira pessoa vai passar para cá, porque eu não tenho ainda. Essa primeira pessoa vai passar para cá, porque eu não tenho também. Essa aqui eu não quero, porque eu já tenho aqui. E essa aqui também vai passar para cá. Então, como é que vai ficar? Diga você, digamos nós, digam vocês. Lara, eu poderia ter colocado aqui, ó, diga ele, e aqui digam eles, poderia, mas nós não usamos. No Brasil, nós usamos o você realmente, apesar de você ser um pronome de tratamento de segunda pessoa, nós usamos com o verbo na terceira, tá? Isso aí já é uma regra de concordância verbal, então por isso que a gente coloca o você ali. Ou seja, resumindo, vamos resumir esse negócio aqui, ó. Resumindo isso aqui que eu falei para você. Vamos lá. De onde sai o imperativo afirmativo? Imperativo afirmativo sai segundo as pessoas do presente do indicativo, segundo as pessoas saindo daqui, menos a letra S, tá? As demais pessoas, essa eu não quero para nada, essa também não quero para nada, né? As demais pessoas, essa pessoa, essa aqui eu já tenho, e essa pessoa saem do presente do modo subjuntivo. Acabou. Agora, o imperativo negativo, ele é muito fácil. Primeiro, como ele é negativo, você coloca a palavra não. Não, não, não e não. Depois você coloca os pronomes. Não tu, não você, não nós, não vós e não vocês. E aí, você vai copiar o presente subjuntivo, com S e com tudo. Não digas tu, não diga você, não digamos nós, não digais vós e não digam vocês. Copiar o presente no modo subjuntivo. Lara, acaba que o presente subjuntivo é o mais usado, né? Com certeza. O presente indicativo ele só cede a segunda pessoa tu e a segunda pessoa vós, menos o S para o imperativo. O resto sai tudo do subjuntivo. Combinado? Imperativo negativo é a cópia do subjuntivo mais a palavra não. Ok? Mas olha só, eu fiz para você aqui uma síntese desse imperativo, tá? Imperativo em síntese. Vamos lá. Imperativo afirmativo, trazendo para mim a ideia de ordem. Imperativo negativo, trazendo para mim a ideia de proibição. Vamos ver se tudo isso aqui está certo, tá? Do presente do indicativo e do presente subjuntivo, origina-se o imperativo afirmativo. Correto. No imperativo afirmativo, as formas de segunda pessoa do singular e do plural originam-se do presente do indicativo sem o S, correto. E as demais do presente subjuntivo, correto. É o resumo. Imperativo negativo, da ideia de proibição. No negativo, as formas de todas as pessoas coincidem com a do presente subjuntivo, correto. Exceto a primeira pessoa do singular. Porque a primeira pessoa do singular não existe. Ó, não tem. Tá vendo? Ó? Então tá certíssimo isso aqui. Tá tudo ok, tá lindo. E no imperativo afirmativo não se conjuga a primeira pessoa do singular. Perfeito. Tá? É só isso que você tem que saber de imperativo, tá? Gente, olha só. Não é nada, tá? Nada mais cobrado
em relação a verbo do que imperativo. Por quê? Porque eles colocam as propagandas, tá? As propagandas, elas usam muito o verbo do imperativo, mais a função apelativa da linguagem para convencer você a tomar uma atitude, a fazer uma ação. Então, essa propaganda do Boticário, ela foi toda uma campanha do Boticário em cima de contos de fada, tá? Então, essa aqui, por exemplo, eles colocaram assim, use o Boticário. Tá vendo que o verbo é use? Use. É no imperativo, é para usar. É ordem. Use o Boticário e ponha. Também aqui, ó, é para pôr o lobo mau na coleira, tá? Muito bem, muito persuasiva, muito legal, usando os verbos imperativos aí para você ver. Aqui, não deixe a dengue estragar o seu verão. Não deixe, gente, isso aqui é uma ordem, não é para deixar. Ah, mas eu vou deixar, não é para deixar. Não deixe a dengue, é ordem. Propaganda trabalha com ordem, ó. Não deixe a dengue, trabalha com ordem. Cubra caixas d'água, tonéis e pneus. Cubra, também, de novo, o verbo no imperativo. Então, as propagandas trabalham muito com o verbo no imperativo, mais a função apelativa da linguagem, com o objetivo de convencer o leitor, com o objetivo de persuadir o leitor e também com o objetivo de fazer com que ele mude a atitude dele diante de um determinado produto, passe a consumir um outro produto, ou pelo menos, né, tenha uma visão no sentido de experimentar. Ok? Tem essa chargezinha aqui, né? E no crime, e no país do crime organizado, saia do carro. É uma ordem, ó. É para sair. Deixa a chave no contato. É para deixar. E pegue o adesivo. É para pegar. São 3 ordens, ó. Saia do carro, deixa a chave e pegue o adesivo. É bem forte mesmo, é para a pessoa tomar uma atitude, tá vendo? E coloca o adesivo. Eu já fui soltado, quer dizer. Absurdo, 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 mas né, é rir para não chorar. Tá? Muito utilizado também em charges, enfim. Então, agora é hora de você fazer o quê? Revisar os conteúdos que nós estudamos aqui, tá? Flexão dos tempos verbais, tá? O macete, o método prático que eu coloquei para você, o esquema de todos os tempos verbais e, mais do que nunca, o uso do tempo verbal dentro da oração, que é isso que vai ser mais cobrado de você. Combinado? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.